Salve, salve, salve. Cheguem mais, cheguem mais. Vambora? Beleza, pessoal? Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite, Cris. Boa noite, Débora. Tiago, Patrícia, Carlos Queiroz. EBR Schreiner, quase. Schreiner. Boa noite, boa noite. Olá, olá, Homem, estamos aí. Oi beleza? aí. Tudo bem, tudo bem. Oi, gente. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando, vamos chegando. Um, dois, teste, testando, teste, Ih, beleza. peraí, rapaz, tem que pegar aqui, tem que gravar, né? Tem que Tem que gravar. gravar. Não, Ah, assim, se puder, tá? Não podendo também, relaxa. porra, tudo bem, né? É, Também não, não não tem problema podendo, aqui. não tem Deixa eu ver se tá problema. funcionando direitinho, Aí, né? se Porque a você gente não testa puder aqui. gravar, Hello. se você não puder gravar, Daniel, aí eu gravo a minha parte aqui. Na hora que você for editar, você vai completando os espaços vazios com a sua voz. E aí fica tudo Pois certo. seria, pois seria bem legal, hein, cara? Seria ótimo, ia ficar super natural. Pô, ia ficar bem legal. Acho que qualquer dia eu vou tentar isso, cara. Eu acho. Eu acho que você podia Vou tentar. tentar isso. Eu acho que vai ser rápido, inclusive, também, né? Vai Vai ser, ser vai ser moleza. super rápido, assim, O sabe? time vai ficar bom também, vai ficar excelente. Estão perguntando se amanhã vai ser no YouTube, Tanguy. Não, amanhã não. Não Amanhã confunde as não. coisas, gente. Amanhã é no Instagram de novo. Quarta e quinta é YouTube. Mas semana que É, vem a gente podia botar mais um dia no YouTube, hein, cara? Tô com eu saudade do acho. YouTube. Eu É, também tô com vamos ver. saudade. Tá. Vamos ver, né? Daniel, eu tô com uma dúvida Ah, conceitual. Estão qual? pedindo aqui para a gente mandar um abraço para o Ah, Rio de Janeiro. A gente estando no Rio de Janeiro, cabe mandar abraço para o Rio de mas Janeiro? O lógico que abraço cabe. para o Rio de Janeiro é só se a gente não estiver no Rio de Janeiro. Não, claro que cabe. Cabe, sem dúvida Então tá alguma. bom. Sem Então dúvida fica aí, alguma. abraço para o Rio de Janeiro, Zona Norte. E aí teve É inclusive a isso. especificação do Kiron. Ô, Então, Tanguy, tu não botou mensagem para as pessoas comprarem selos, não, não, rapaz? não, Não não botei. botou? Não botei. Não, não tá É afim. isso? É isso que você queria saber? Não, não botei. É, não tá afim. Vou dar o de português aqui, Daniel. Não, 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 não botei. Não Não, botei. não. Entendi. Não Tá botei. bom. Você quer que eu bote? Eu Ah, mensagem. gostaria. Se não Ah, for muito incômodo, assim. Se não for. não, não, nem acho que vai É. incomodar, não. Eu Ah, não vai incomodar, não? vou ver aqui. Peraí, vou botar aqui, que eu não sei qual é o número. Ah, É 382. isso, 382. Pediram aí um 382. abraço para BH, Daniel. Manda um abraço para BH aí, ó. Abraço para BH. Pedindo também abraço para RS, Rio Grande do Sul. Abraço. Bate-papo 382. Abraço para o Rio Grande do Sul. Selos. Tananã. Selos ou não selos? Pronto. Tá aí, ó. Prontinho. Olha aí, coisa boa. Coisa boa. Cara, dá um segundo, só pra eu abrir a varanda aqui, cara, porque esquentou o tempo, tá meio brabo aqui, rapidinho, um segundo. Ah, faça isso, rapaz, faça isso. Enquanto isso, eu vou abrindo a janela aqui ao meu lado para bater uma pequena brisa, porque realmente o calor. Eu não sei quem estava reclamando do frio, né, gente? Mas espero que essa pessoa já esteja arrependida. Já esteja arrependida de reclamar. Abraço, abraço para Natal. Natal comprou um selo, muito obrigado. Mariane Gentil, muito obrigado. Comprou um selo aqui para apoiar o Petit Jornal nessa noite. O Rio de Janeiro, Daniel, entrou naquela fase do ano Ah, que é um frio quente, ou um quente frio, porque você, em qualquer lugar, você sente calor. Aí você abre a janela, aí entra aquela brisa e você fala assim, opa, deu é. uma esfriada. Aí Um você fecha bafo a janela, quente. e aí você entra a sauna, né? E aí tem o vento que é gelado, mas o calor tá aqui. Eu não sei como é que isso funciona exatamente, mas essa é uma vivência do Rio de Janeiro. Olha aí, olha aí. Ô, Tanguy, as pessoas têm que. Olha, F. Matelato comprou um selo, muito obrigado. Beatriz Não. também. Daniel, é um nome italiano. Eu quero a pronúncia em italiano. Per favore. F. Matelato. Anelaro, exatamente. Cara, a minha pronúncia italiana é É maravilhosa, um cara. Não negócio vou te enganar, não, inacreditável de bom, cara. assim. Aliás, hoje tem Itália na pauta, e você Tem podia, bastante, pô, tá na pedir minha pauta. ajuda, né, cara, para falar. Pedirei isso. Meloni, Giorgia Melanie, Meloni, tá bom. Meloni. Toda vez que eu precisar falar do nome da senhora,
algum nome aqui, Daniel, eu te chamo. Como é que é o nome do partido É da... Mantelato, é Mantelato. 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 Como é que é o nome do partido dela, Daniel? Da Giorgia Fratelli Meloni? d'Italia. Fratelli d'Italia, tá bom. Tá, beleza. Ok. Beleza. Cara, tudo pronto por aqui, Daniel. Aqui, cara, o ponto aqui já deu sinal que pode começar, que tá tudo certo. O diretor já falou aqui. Diretor de imagem, de vídeo, tá tudo certo. E o diretor de áudio? Você consultou o diretor de áudio? É importante consultar o diretor de áudio, rapaz. Diretor de áudio, peraí. Consulta o Tá diretor de certo. áudio Não, também. tá tudo certo. A equipe toda tá a postos? A A equipe toda equipe tá a toda tá. postos? Você sabe que a equipe, Daniel, é uma equipe muito bem Ah, treinada, né? Uma equipe muito pô, cara. sincronizada, sabe É, exatamente e tal. é uma Então, coisa essa não é uma impressionante, preocupação. cara. Muito O impressionante. pessoal não tem ideia de como o apoio ao Petit Jornal é importante para manter isso aqui de pé. Né, Taguê? Gente, não, Daniel, algum dia tem que fazer um documentário para o pessoal saber o trabalho que dá o antes e depois. Não é brincadeira, É. gente. Gravar isso aqui é um prazer, isso aqui é ótimo. Agora, pesquisar ver pauta, ter que se comunicar com o Daniel, porra, um trabalho horroroso, Pô, sabe? Assim, editar áudio editar depois, editar áudio, áudio. É 1 hora editando áudio, cara. Dá trabalho, fazer rapaz. imagens. Você sabe que eu tenho toda uma formação de design, né, Daniel? Que eu Eu sou sei, muito sei. bom nisso, assim. Eu tenho um Textinho, talento você na escreve redator também. Você é redator, né, cara? redator também, Redator. redator. Cuido também de redes sociais, eu sou gestor também de canal de YouTube. Tudo isso aí eu faço, Coisa entendeu? boa, hein? Coisa É. boa, cara. Vou botar Fantástico, tudo no currículo. fantástico. Vou botar tudo no Vai currículo, cara. botar? Vou Botar no botar. currículo? É. Entendi. Tá bom. Coisa boa, Tanguy. Vamos Petit começar Curso também então? tem podcast. Petit Curso não tem podcast. Petit Não Curso tem é podcast. curso mesmo. A gente já pensou nisso, só que a gente se apoia muito em imagens. Então, às vezes, muitas vezes faz referência a mapas, faz referência a imagem e tal, e aí não ia rolar. Não ia funcionar bem. Não ia funcionar. Vamos lá? Beleza. Vamos lá. Bananã. Bananã. Tá, beleza. Gravando, Daniel. Vamos embora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 382. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 8 minutos da segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Ô, Tanguy, temos novo chefe lá no United Kingdom? United Kingdom. Tem um novo Exatamente. chefe, é isso. O rapaz lá, o que ficou em segundo lugar na eleição da Liz Truss, dessa vez ele venceu, que era o ministro das Finanças do Boris Johnson. Exatamente. Boa noite, Daniel. Tudo bem com você, cara? Como Tudo vai bem, você hoje? rapaz? Eu quero saber da sua vida, Daniel. Como é que tá você? Como é que Cara. tá esse espírito? Tá tudo bem com você? Me conta, Rapaz, Daniel. essa semana eu tô bastante tenso, porque sábado temos final da Libertadores e domingo temos eleições. Não sei se o Eleições. coração aguentará tanta Entendi. emoção para uma única semana, mas estamos de pé. Isso que importa. Entendi. O Vasco tá voltando para a Série A, Daniel. Então, se for Coisa para te dar um boa. conforto para esse seu coração lusitano, né, tá aí uma boa notícia para você. A comunidade portuguesa está de volta à Série A. Parabéns. Daniel, temos novidades, sim, no Reino Unido. É uma escolha relâmpago, né, Daniel? Então, só para lembrar, a escolha da Liz Truss se arrastou, foi demorada, várias etapas, não sei o quê. Aí depois foi lá para os afiliados ao Partido Conservador votarem, demorou, não sei o quê, até que finalmente ela foi eleita. O processo, eu quero, vou até conferir depois, eu não conferi. Mas eu acho que o processo foi mais demorado que o mandato dela. Acho que demorou mais tempo para ela ser escolhida do que ela. Não, aliás, é certo, na verdade, é garantido, né? Passou mais tempo entre a escolha. Eu acho que o processo começou em junho. E ela tomou posse no dia 6 de setembro. Nossa, foi Foi aquele muito mais tempo. período enorme do Boris Johnson, que ele teve Enorme. vida louca, aproveitou como se Boris não houvesse Johnson amanhã. passeando, via para a Ucrânia todo dia, fazia treinamento, parque de diversões, não sei o quê. Enfim, ele viveu a vida alucinadamente e tal. Isso tudo ele era primeiro-ministro e estava o processo de escolha. Aí chegou na final lá, para os afiliados decidirem entre Liz Truss e o Rishi Sunak, ou Rishi Sunak, né? Parece que seja a pronúncia mais correta. E finalmente ela foi eleita e, enfim, durou 44 dias no cargo. E aí havia uma preocupação, Daniel, no Partido Conservador, de mais uma vez você ter um processo de escolha muito longo, né? Enfim, você tem o Boris Johnson, que
no final já não conseguia mais governar, você tem a Liz Truss que não governa, e depois você tem uma demora muito grande. Então, o que aconteceu foi que, na verdade, o processo de escolha foi muito acelerado por um certo consenso no Partido Conservador que, olha, o cara ficou em segundo, é ele que tem que ser, assim. Ele chegou na final lá no outro, aí, infelizmente foi escolhida a Liz Truss e tal, vai ter que ser ele, né? E aí os outros candidatos foram tirando as suas candidaturas e só sobrou ele, né? Na prática, só ele passou daquilo que é chamado de threshold, né? Ou seja, só ele conseguiu o número mínimo de apoios entre os parlamentares, porque o Boris Johnson tirou a sua candidatura, o Ben Wallace tirou a sua candidatura, o Boris Johnson tinha falado ontem, né? O Ben Wallace, que também era outro cara muito cotado, tirou a candidatura, e a Penny Mordaunt também tirou a candidatura. Então só sobrou ele. Foi uma eleição relâmpago. Você não tem o que enviar para os afiliados ao Partido Conservador, né? Os afiliados do Partido Conservador, e ele finalmente, de forma muito rápida, foi eleito e, portanto, né, será o próximo primeiro-ministro. Só para a gente saber um pouquinho quem é o Rishi Sunak. Ele é um cara de origem indiana, né? Os pais têm origem indiana. Aliás, foram para o Reino Unido vindos da África, né? Da África Oriental, né? Então são de origem indiana, viveram durante bastante tempo na África Oriental e depois foram para o Reino Unido. Ele tem apenas 42 anos, Daniel. Ele é o mais jovem premier britânico dos últimos 200 anos. Aliás, a anterior, né, a que era mais nova até agora, era a Liz Truss. Aliás, nem envelheceu no cargo, né? Ela tem 47 anos, assumiu com 47 anos, deixou o cargo com 47 anos, né? Então não fez a menor diferença. Mas o Rishi Sunak ele tem apenas 42 anos. Eu fui puxar, Daniel, para saber quem é que antes dele era mais jovem, e você só tinha pessoas nascidas no século XVIII, 1700 alguma coisa, né? Naturalmente, naquela época, a expectativa de vida era menor, enfim, então era natural que uma pessoa com 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, chegasse, portanto, ao cargo de primeiro-ministro. Uma coisa que marca muito o Rishi Sunak, Daniel, é que apesar dele ser um cara de origem indiana, então se fala muito, pô, simboliza diversidade e tal, é considerado o parlamentar mais rico do parlamento britânico. É um cara riquíssimo, muito rico. Ele fez uma carreira no setor bancário. Além disso, ele é casado com uma multimilionária, assim, ele é quase bilionário, quando a gente fala sobre libras, naturalmente, né, em reais seria muito bilionária, que é uma moça chamada Akshata Murthy, né, que é filha, enfim, de um magnata também britânico. E ele ficou muito conhecido, Daniel, exatamente como ministro das Finanças. Você fez menção a isso agora há pouquinho. Ele, aliás, a partir de 2020, né, que foi quando ele assumiu, ele se tornou muito popular exatamente por conta das medidas de apoio, por conta da questão da pandemia. Então, era um cara que, como ministro das Finanças, né, ele distribuía dinheiro para pessoas, para empresas e tal. Então, ficou muito conhecido e foi exatamente a queda dele que acabou balançando. Foi a balançada final, Daniel, no governo do Boris Johnson. Né? No momento em que ele renunciou e fez críticas duríssimas ao Boris Johnson, foi que a galera falou assim, eu acho que não tem mais como, já era. Né? O Boris Johnson, portanto, durou mais alguns dias e acabou tendo que renunciar também, Daniel. Mas, enfim, fica aí, Daniel, se ele vai ser considerado um cara de origem indiana ou um bilionário. Me parece que quando o cara é de origem indiana, Daniel, mas ele é muito, muito rico, ele meio que dá uma embranquecida, o pessoal meio que dá uma esquecida ali, né, na questão da cor da pele e tal, mas o fato é que ele é o primeiro-ministro de origem indiana da história britânica, Daniel. É interessante esse aspecto, né, Tanguy, porque embora ele seja filho de indianos, ele seja descendente de imigrantes, ele está longe de ser alguém que não teve oportunidades, digamos assim, ao longo da sua vida. Ele estudou em escolas de elite no Reino Unido, ele estudou em Oxford, ele estudou em Stanford, nos Estados Unidos. Como você colocou, ele se tornou riquíssimo trabalhando basicamente no mercado financeiro, com fundos de investimentos. Casou também com uma indiana riquíssima, aparentemente até mais rica do que ele, e, consequentemente, ele alcançou esse primeiro lugar no ranking de patrimônio dentro do parlamento britânico. Agora, falando um pouco sobre a gestão dele como ministro das Finanças, acho que esse é um aspecto importante até para a gente entender para onde é que ele vai. Ele foi ministro das Finanças do Reino Unido entre fevereiro de 2020 e julho de 2022, ou seja, ele pegou basicamente o período da pandemia da Covid-19 até ali o finalzinho da gestão do Boris Johnson. Ele acabou colocando a Grã-Bretanha no maior
no caminho de um aumento de carga tributária, aliás, a maior ampliação de carga tributária desde a década de 50, houve até ali tributações em cima de empresas específicas, como foi o caso do setor de energia, e ele também estabeleceu maiores gastos públicos, principalmente com auxílios dentro de um contexto de pandemia. Ele se tornou bastante popular por conta disso, ficou bastante conhecido por ser ali justamente a pessoa responsável por oferecer auxílios dentro de um contexto de pandemia. Ele foi concorrente da Liz Truss, né, quando houve ali a sua escolha, e ele criticou pesadamente a agenda de corte de impostos da Liz Truss, dizendo que ele só cortaria impostos uma vez que a inflação tivesse sido controlada. O raciocínio dele não é muito difícil de compreender, quer dizer, se você corta impostos e aumenta gastos dentro de um ambiente onde a inflação já está pressionada, a tendência é que a inflação fique ainda mais pressionada. Era o raciocínio dele, que, aliás, foi mais ou menos o raciocínio que o mercado acabou colocando. É sempre importante destacar que ele é do Partido Conservador. Consequentemente, ele ideologicamente tem aí uma linha de diminuição do tamanho do Estado na economia, de busca da disciplina fiscal, de busca do equilíbrio das contas públicas. Entretanto, dentro de um contexto de pandemia, dentro de um contexto de fragilidade econômica, ele acabou tendo ali uma agenda, um receituário um pouco diferente. E um outro aspecto que eu queria até destacar, ele vai ter um cenário muito desafiador. Ainda não está 100% claro o que ele vai fazer, não se sabe nem se o ministro das Finanças, o atual ministro das Finanças, permanece ou não no cargo, afinal a gente continua tendo o mesmo partido no governo, mas é um contexto muito difícil, porque o Banco da Inglaterra, o Bank of England, está aumentando a taxa de juros, a economia britânica está desacelerando e existe um contexto aí onde há uma pressão por aumento de gastos públicos por conta de ampliação do preço da energia e por conta de uma série de dificuldades sociais que o país vem atravessando. Ao mesmo tempo, ele tem que manter o equilíbrio das contas públicas para que isso não gere um impacto muito significativo sobre o juro e, consequentemente, desacelere ainda mais a atividade econômica. Algo me diz que ele vai tentar ali reeditar um discurso que ele já teve em alguns momentos de aumento de eficiência, de fazer mais com menos e, consequentemente, ele não vai dar realmente não vai ter audácia, digamos assim, em termos de plano fiscal, como a sua antecessora teve, até porque acabou muito mal. O discurso todo dele hoje era exatamente esse, Daniel, de corte de gastos. Não é de corte de impostos, mas corte de gastos. Então, os corte de impostos gastos vão... na máquina, né? Mas não na máquina, sim. no apoio às pessoas, né? Não isso. nas políticas públicas, nas políticas sociais, etc. Então você enxuga a máquina e concentra recursos nas políticas sociais. Agora, Daniel, muito comum, eu quero muito te ouvir sobre isso, a gente lê hoje, né, entre os analistas, né, acerca da situação britânica, que talvez ele seja o primeiro-ministro que pega a situação mais desafiadora do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. Eu achei, caramba, isso é um cenário muito peculiar, né? Assim, desde a Segunda Guerra Mundial são quase 80 anos. Dá para dizer isso? Assim, o cenário mais desafiador de lá para cá? Olha, é um dos cenários mais desafiadores desde o final da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida. Se é o mais desafiador ou não, eu acho que é difícil dizer. O cenário do final dos anos 70 no Reino Unido também era muito difícil, né? Quando você teve ali o segundo choque do petróleo, o aperto monetário feito pelo Fed. Aliás, um cenário muito parecido com o atual, tanto que as referências que a gente faz o tempo todo são, olha, é a maior inflação do Reino Unido dos últimos 40 anos. E aí você pega ali justamente o início da década de 80, onde você teve uma elevação do preço do petróleo, onde você teve ali um contexto de elevação do juro nos Estados Unidos, o que colocou o mundo em recessão. Portanto, se é pior ou não do que esse cenário do início da década de 80, final da década de 70, é difícil de dizer. Mas se ele não for o pior momento, ele está no top 2. Quer dizer, ele é o segundo momento mais difícil da economia do Reino Unido desde o final da Segunda Guerra Mundial, e aí é um pouco controverso qual é o momento mais difícil, final dos anos 70, início dos 80 ou o momento atual. Talvez projetando o futuro, o momento atual vá se tornar o momento mais desafiador, porque não existe uma perspectiva de solução tão evidente como existia naquele momento. Naquele momento foi só o Fed voltar a reduzir a taxa de juros, o petróleo voltou a cair, a coisa meio que voltou a andar.
Agora não, né, Tanguy? A gente está falando de um contexto internacional, de inflexão, de muita diversidade. Então, me parece que ainda não é, mas que tem potencial para se tornar o momento mais desafiador do Reino Unido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Agora, Daniel, a preocupação dentro do Partido Conservador nesse momento, para além da questão econômica, é a capacidade do Rishi Sunak, né, de liderar o Partido Conservador para a próxima eleição. Tudo bem que vai demorar, né? A próxima eleição é somente no ano de 2025, né? Então, assim, mais tardar janeiro de 2025, então pode acontecer, inclusive, na segunda metade de 2024, né? Eu sei que ainda falta um tempo, mas a preocupação é se ele é capaz de vencer. Lembrando, a gente está falando sobre um candidato do Partido Conservador. O Partido Conservador, naturalmente, ele é marcado por ter pessoas mais brancas do que a média. Será que os eleitores do Partido Conservador ficam absolutamente confortáveis em votar em alguém de origem indiana? Essa é uma questão importante. Lembrando que, desde que a Liz Truss assumiu o cargo de primeiro-ministro, começou a fazer os pacotes malucos dela lá e que acabaram levando à sua queda, o Partido Trabalhista vem tendo, nas pesquisas de popularidade dentro do Reino Unido, 25 pontos percentuais de frente com relação ao Partido Conservador. Gente, 25 pontos percentuais é muita coisa, isso é uma lavada. Então, a questão é, se tivesse uma eleição hoje, o Partido Conservador com certeza não ganharia, não chegaria nem perto de ganhar. O Partido Trabalhista teria o próximo primeiro-ministro. A questão é, dentro do Partido Conservador, você faz o cálculo se o Rishi Sunak ele consegue chegar no próximo ciclo eleitoral, ou seja, 2024, para no máximo 2025, disputar uma eleição e conduzir o partido dele à vitória, né? Então, são coisas a se prestar atenção para a gente acompanhar daqui para frente. Daniel, eu quero saber o que aconteceu na China. Xi Jinping aí foi reeleito. Como é que está o ambiente, Daniel? O que a galera está achando por lá? Me conta. Ô, Tanguy, hoje foi um dia complexo, digamos assim, nos mercados financeiros chineses, depois dessa vitória maiúscula do Xi Jinping no Congresso do Partido Comunista Chinês. A gente explorou esse fato no episódio de ontem. Aliás, quem não ouviu, fica a sugestão de ouvir o episódio número 381. O fato é que o Xi Jinping saiu muito fortalecido e, como nós explicamos ontem, ele representa o declínio de uma vertente mais liberal do Partido Comunista Chinês. Ele representa a vitória de uma vertente mais estatista e intervencionista do Partido Comunista Chinês. Diante disso, o índice Nasdaq Golden Dragon, que representa na prática dezenas de companhias chinesas dentro da bolsa Nasdaq de Nova York, caiu 14% no dia de hoje. É o seu nível mais baixo desde abril de 2013. Os ADRs da Alibaba caíram mais de 12% nos Estados Unidos e aí vieram para o patamar abaixo do seu IPO, quando a empresa teve a abertura do seu capital em 2014. E outras grandes empresas chinesas tiveram tombos na casa de 2 dígitos. Foram o caso do Baidu, da Tencent e da JD.com. E no caso da Bolsa de Hong Kong, o dia também foi de perdas expressivas. A Bolsa de Hong Kong caiu 6,4%, é o maior recuo desde 2008. E a Bolsa de Xangai, ela caiu 2,02%, o seu nível mais baixo em dólar dos últimos 14 anos. Na realidade, não. O índice da Bolsa de Xangai caiu 2,02% e o Yuan caiu para o seu nível mais baixo em 14 anos em relação ao dólar. É impressionante, Tanguy. Só o dono da Tencent, que é o Huanteng, ele perdeu 2 bilhões de dólares da sua fortuna no dia de hoje, o que mostra aí um certo e crescente enfrentamento do governo chinês em relação a esses bilionários. Está muito claro aquilo que a gente explorou ontem, Tanguy, ou seja, o novo mandato do Xi Jinping deve ser marcado por menos cooperação com o Ocidente, deve ser marcado por um enfrentamento ainda maior em relação aos bilionários chineses e, consequentemente, isso vai trazer desafios, vai trazer dificuldades para empresas chinesas muito globalizadas e integradas ao mercado internacional, tanto que foram elas as que mais sofreram no mercado de ações no dia de hoje.
Beleza, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Itália. A Itália foi um assunto que a gente explorou bastante ao longo das últimas semanas. E é importante lembrar que a gente teve eleições, né, no mês passado, em setembro, e que deram ao partido da extrema-direita italiana, né, o Fratelli d'Italia. Eu queria que você falasse, Daniel, por favor, eu não sei, eu não tenho uma boa pronúncia no italiano. Você poderia, por favor, pronunciar, Daniel, o partido que venceu as eleições? Perfeitamente. Quem venceu as eleições na Itália foi o Fratelli d'Italia, E quem é a líder? é Meloni. Tá, Giorgia Meloni, beleza. Então, o Daniel, como meu intérprete, né, na língua italiana, a língua de Dante Alighieri, né, ela finalmente foi empossada como primeira-ministra. Né, então, ela é a primeira ministra, né, a primeira mulher primeira-ministra da história da Itália. Bastante jovem, aliás, 45 anos, né, Daniel? Esse é um ponto que chama atenção, né? O Rishi Sunak assumindo o Reino Unido, né, nasceu em 1980, 42 anos, ela com 45, então é uma mulher bastante jovem, tá? E, finalmente, o gabinete dela deve ser aprovado essa semana, não deve ter dificuldades para aprovar o seu parlamento. Agora, Daniel, me chamou a atenção a composição do parlamento. Eu trouxe uma pauta na semana passada mostrando que ela deu uma declaração contrariando as declarações que o Berlusconi vinha dando, que é amigo do Putin, não sei o quê, aquela ideia toda de que o Matteo Salvini, que faz parte da coalizão dela, também é próximo do Putin. Ela disse, olha, podem tirar o cavalinho da chuva, o meu governo vai ser um governo europeu, o meu governo vai ser um governo pró-Europa, um governo pró-OTAN, e isso ficou muito claro também na composição do governo dela. Então, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Daniel, será o Antonio Tajani, que é um integrante do Forza Itália, né, ou seja, o partido do Berlusconi, mas que tem uma larga história, uma longa história em instituições europeias. Inclusive, ele chegou a ser presidente do Parlamento Europeu em 2017, ou seja, não é um cara que rejeita a integração europeia. A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre o ministro da Economia. Será um membro do Lega Norte, que é o partido do Matteo Salvini, será o Giancarlo Giorgetti. Também um cara absolutamente pró-Itália, pró-Europa, né? Um cara pró-União Europeia, pró-integração e tal. E ela não deu ao Silvio Berlusconi o cargo, né, enfim, algum aliado do Berlusconi, o cargo de ministro da Justiça. O Berlusconi encheu o saco dela, ela não deu para o Forza Itália ou para qualquer aliado do Berlusconi o cargo de ministro da Justiça, lembrando que esse é um cargo absolutamente sensível para o Berlusconi, todo cheio de problema com a justiça e tal. Então será o Carlo Nordio, que é do partido dela, né, do Fratelli d'Italia, o Irmãos da Itália. Então, não deu para o Silvio Berlusconi. Aliás, as crises com o Silvio Berlusconi estão se avolumando. A gente teve a questão do Putin, que você também me ajudou a fazer essa pauta na semana passada, né? Enfim, ele dizendo lá que recebeu as garrafas de vodka do Putin e tal. E a imprensa italiana, isso tem uns 10 dias, conseguiu tirar foto de um caderninho do Berlusconi, né? No qual ele listava algumas características da Silvia Meloni. Então, ele estava numa reunião com ela e botava lá autoritária, mandona, arrogante, ofensiva. Isso foi para a imprensa, ou seja, a relação entre ela e o Berlusconi já está azedando e ela acabou de tomar posse. Naturalmente, Daniel, quem foi dar parabéns para ela, né, pela posse, enfim, Marine Le Pen e Viktor Orbán, né, dizendo que é um grande momento para a direita europeia, para os verdadeiros nacionalistas, patriotas, não Isso, sei o hein? quê. Pois é, mas, Daniel, ela recebeu a primeira visita internacional. Mas já? Emmanuel Macron desembarcou em Roma e foi lá fazer a visita Fala a Emmanuel Macron de novo. Giorgia Meloni. Hã? Fala Emmanuel Macron de novo. Emmanuel Macron. Você quer Ok, repetir, obrigado. Daniel? Você quer tentar, por favor? Emmanuel Macron. Olha aí, que coisa maravilhosa, que pronúncia perfeita, limpa, né? A pronúncia excelente. Então, o Macron foi para Roma, né? Se encontrou com ela, o que dá aí mais ou menos a ideia de que, olha, realmente a Europa está chamando a Giorgia Meloni e ela está respondendo. Beleza, eu sou da Europa e eu não vou fazer nada que seja arriscado. Lembrando, a grande preocupação dela é ela ser uma nova Liz Truss. A preocupação dela é fugir de polêmica, fugir das crises, né? Crise política, quem sabe que na Itália qualquer coisa vira crise política, ela está querendo fazer uma pauta econômica. Eu preciso fazer a economia dar certo, para isso eu preciso do apoio da Europa, eu preciso que esqueçam que eu sou do Fratelli d'Italia, eu preciso que esqueçam tudo que eu já falei sobre o fascismo. Isso não pode ser pauta agora, porque senão eu vou ser uma nova Liz Truss, eu vou durar 40 dias no cargo, e aí não dá. Eu preciso durar, né, Daniel, os 14 meses que todo primeiro-ministro acaba durando na média ali na Itália,
Se for isso, tá bom, né? Tá na média. Agora, eu não posso ser, esse é o pensamento da galera que está analisando, né, o início do governo dela, ela não pode ser uma nova Liz Truss, Daniel. Até porque os companheiros de coalizão dela estão loucos para tomar o lugar dela, hein, Tanguy? Ela que abre o olho, né? Porque vai saber. Ainda mais quando você tem Berlusca perto de você, nunca se sabe. Como é que é o Nunca nome? se Como é que é o nome? Como sabe. é que é o nome? Como é que é o nome, por favor? Berlusca. Não, o nome completo, Berlusconi. né? Ah, tá, beleza. Maravilha, Agora, Daniel. O que mais? O que mais você traz pra gente aí? Tanguy, no dia de hoje, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, assinou uma ordem executiva que proíbe empresas americanas de fazer negócios que envolvam ouro ou outros produtos minerais na Nicarágua. Aliás, tudo indica que é a primeira de mais outras sanções que estarão por vir, sanções na área econômica. Acho importante explicar um pouco qual é a situação da Nicarágua nesse momento. Até tem se falado muito sobre Nicarágua na corrida eleitoral brasileira, porque, Tanguy, os Estados Unidos da América estão impondo sanções econômicas à ditadura da Nicarágua. A Nicarágua é basicamente um rival ideológico dos Estados Unidos e não é de hoje, né? E quando a gente fala sobre o Daniel Ortega, é importante lembrar que ele é um cara que participou de movimentos, né, à esquerda há décadas, é um presidente que está no poder também há muitos e muitos anos e vem, enfim, esfacelando sistematicamente a oposição, exatamente com uma linha mais próxima à Venezuela, mais próxima a Cuba, né? Enfim, então isso tem levado a movimentos norte-americanos também de combate a Nicarágua. Aqui no Brasil isso vem sendo usado de forma absolutamente ideológica, né? Enfim, durante muito tempo, por exemplo, era sempre Cuba, né? Cuba, o exemplo, o problema, não sei o quê, vai para Cuba. Depois a questão era Venezuela, e nesse momento a Nicarágua está muito em voga, né? Enfim, o governo brasileiro vem usando muito a questão religiosa, né? O combate aos padres e tal. Importante lembrar que o Ortega ele não é exatamente uma questão religiosa, né? Ele combate qualquer tipo de oposição. Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser ateu, pode ser qualquer coisa, mas é por isso que a Nicarágua acaba ficando muito em voga aqui no Brasil. Mas com relação aos Estados Unidos, é exatamente a pauta que os Estados Unidos colocam de liberdades individuais, democracia e tal. Aí aparece uma Arábia Saudita e os Estados Unidos esquecem disso tudo, viu, Daniel? Mas quando é a Nicarágua, eles de fato agem de maneira bastante sistemática com a imposição de sanções, Daniel. Otengue, você sabe que eu estou muito animado com a possibilidade, ou melhor, com a aproximação da Copa do Mundo. A Copa do Mundo está vindo aí, Otengue. A gente nem lembra, porque, Atrasada, pô, atrasadíssima, meses pois de é, atraso. muita coisa acontecendo e tal. Aliás, eu acho que o Petit Jornal tinha que explorar a Copa do Mundo, hein? Sei Você lá, acha, Daniel? eu acho, parte econômica, parte de geopolítica, não sei. O pessoal pode falar para nós no chat aqui ou então lá no YouTube se acha uma boa ideia ou não o Petit Jornal explorar temas relacionados à Copa do Mundo, porque essa será a próxima agenda depois do pleito eleitoral. Mas pegando aqui a notícia do dia, o diretor executivo do Shakhtar Donetsk, que é o Palkin, divulgou um comunicado no qual pede a exclusão do Irã da Copa do Mundo. Claro, o Irã está mandando armas para a Rússia, o Irã está vivendo aí um momento de alinhamento em relação aos russos, e ele escreveu um texto direcionado à FIFA que defende ainda que a Ucrânia fique com a vaga do Irã, porque o Irã está realmente cometendo aí violações internacionais e deveria ser punido por isso. Afinal, a gente está falando de um cenário onde a Rússia já foi banida, né, Tanguy? Pô, devia banir também o Irã e, como gesto de boa vontade da comunidade internacional, dar a vaga do Irã para a Ucrânia. O que você acha que vai dar isso, hein, Tanguy? Ô, Daniel, a Arábia Saudita está classificada para a Copa, cara, que eu tenho um álbum de figurinha aqui e parece que a Arábia Saudita tá lá, cara. Aí É tira mesmo, também? rapaz? Deve Acho ter que alguma coisa não. errada, né? Deve ter alguma, Acho que alguma coisa errada. não. É. É porque, nesse caso, o Irã está indo contra a Ucrânia. É isso. Está mandando armas para a Rússia. Acho que tem a ver com isso também. Mas você sabe que o Irã deu uma declaração hoje, Daniel, que vai anular isso aí tudo que você falou. O Irã falou o seguinte: se por acaso eu ficar sabendo que a Rússia está usando as minhas armas na Ucrânia, eles vão se ver comigo que eu não ficarei parado com isso, não. Eu acho que a ameaça do negócio da Copa acabou fazendo o Irã. O Irã, Daniel, vendeu armas para a Rússia, mas não sabia, não estava sabendo que vai ser usado na Ucrânia, mas não sabia. Como que vai ser usado na Ucrânia? Ô, Ô, Daniel, Tanguy, pegaram os caras de surpresa. rapaz, você vende armas para um país em guerra.
Aí, esse país em guerra usa as armas que comprou de você na guerra, é muito É surpreendente, cara. muito surpreendente. Não tinha como realmente saber. Não, eu fico, enfim, chocado. Agora, a dica que fica aí, Daniel, é para o pessoal que quer a vaga, né, para a Ucrânia, chamar os advogados do Fluminense. Fluminense Futebol Clube, que eles normalmente conseguem, negócio de tapetão e tal, e normalmente eles conseguem. Fica aí a dica, Daniel. Você acha que vai dar certo, cara? Vai conseguir entrar aí a Ucrânia no lugar do Irã? Não, não vai dar certo, não. O Irã vai continuar na Copa. Já estou cravando aqui, gente, com algumas semanas de antecedência. É apenas a Ucrânia tentando chamar atenção para sua causa, se manter no noticiário. A Copa do Mundo vai entrar definitivamente na agenda e é natural que a Ucrânia levante a sua bandeira diante desse novo tópico. Beleza. Daniel, e já que você falou sobre Rússia e Ucrânia, né, só para trazer uma notícia também do cenário de guerra, a Rússia orientou, a gente já vinha falando que isso era algo que a Rússia já vinha dizendo que, olha, é possível que isso aconteça e tal, e ela finalmente orientou os residentes da região de Kherson a deixarem a região imediatamente. Lembrando, a Ucrânia está fazendo uma contraofensiva e está conseguindo retomar territórios, tanto no leste do país, no leste da Ucrânia, quanto no sul também. Então, nesse momento, a ofensiva que a Ucrânia está fazendo na região de Kherson é uma ofensiva bastante importante e está se aproximando da cidade de Kherson. Então, é igual Rio de Janeiro, São Paulo, né, Daniel? Você tem a região e você tem a cidade com o mesmo nome. Então, a região de Kherson é uma região que, nesse momento, está em conflito e a cidade de Kherson, ela está, desde o início da guerra, aliás, sob o controle da Rússia. Aliás, é a principal cidade que a Rússia conseguiu tomar, né, que é exatamente a cidade de Kherson. Então, nesse momento, Daniel, a Rússia está dizendo que, olha, a Ucrânia está chegando, tem risco de bombardeios, ataques de terror, é melhor a população sair. E a Rússia parece estar colocando em andamento aquele plano, sobre o qual eu já falei aqui também, que é de uma evacuação de 60 mil pessoas da região de Kherson como um todo para dentro de outras regiões da Rússia. Né? Então, isso aí é algo que já vem sendo feito. A ideia é fazer isso com uma certa velocidade. A Rússia parece estar conseguindo, está iniciando esse processo. E o termo das últimas horas, Daniel, né, que vem sendo falado constantemente, nos últimos, enfim, 2 dias no máximo, é que a Rússia vem dizendo que a Ucrânia está se preparando para usar a chamada bomba suja. Bomba suja, ela não é exatamente uma bomba nuclear, mas ela é uma bomba que tem elementos radiológicos, né, radioativos. Então, é uma bomba que, quando ela explode, ela dissemina pela região, dissemina por uma determinada área, elementos radiológicos. Então, que não apenas a explosão naturalmente pode causar danos, mas pode levar as pessoas que estejam naquela região a serem contaminadas de maneira muito severa, muito grave, e que pode deixar, aliás, garantido, né, acaba deixando um legado de, né, um bom tempo aí de um local contaminado, absolutamente contaminado. O que o resto do mundo vem dizendo, Daniel, naturalmente a Ucrânia e os seus aliados, é que quando a Rússia diz isso, o que ela está fazendo nada mais é do que preparar o terreno para ela mesma usar, né? E isso ser jogado na conta da Ucrânia. Né? Fala assim, tá vendo? Eu avisei que a Ucrânia ia usar e jogar isso na conta da Ucrânia. O que a Rússia está dizendo é, olha, não, na prática eu sei ou tenho informação de que a Ucrânia tem esse tipo de arma, pode querer usar na região de Kherson e que estou avisando com antecedência. Sempre a guerra de informação, Daniel, mas o fato é que quando esse papo começa a aparecer muito, é sempre algo preocupante, né? A possibilidade de uma bomba suja como essa ser utilizada, Daniel. Então, algo a ficar de olho também. Ô, Tanguy, tem Polônia hoje, rapaz? Sempre tem Polônia, Daniel, e a Polônia hoje é uma levantada de bola para você. Eu quero te ouvir sobre a pauta de Polônia hoje. A Polônia, Daniel, divulgou um dado mostrando que, desde o início da guerra, de fevereiro para cá, então nós temos aí quantos. Aliás, hoje, né, Daniel? Começou no dia 24 de fevereiro, né? Então temos 8 meses de guerra sendo completados hoje, né? Exatamente hoje. Ao longo desses 8 meses, 10% de todos os negócios abertos na Ucrânia foram abertos por ucranianos. Tá? Então, na prática, Daniel, a Polônia está conseguindo movimentar a sua economia com a guerra, né? Não apenas ela se movimenta, ela fala, diz, faz, acontece, não sei o quê, recebendo investimento. Né? Ela está conseguindo movimentar a sua economia exatamente com esse conflito. São estimados em 10 mil negócios que foram abertos por ucranianos que tinham lá o seu dinheirinho na Ucrânia, tinham às vezes seu negócio, tinham maquinário, tinham expertise e tal, foram para a Polônia e abriram 10 mil negócios, Daniel. Então,
esse é um momento no qual, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, a economia polonesa vinha muito bem, né? Estava numa fase excelente no início da guerra, começou a dar uma desacelerada, principalmente por elevação da inflação, mas o fato, Daniel, é que quando a gente fala sobre 10% dos novos negócios sendo abertos apenas por ucranianos, não é algo a se desprezar, né? Me parece algo bastante importante. É impressionante, 10%, ou melhor, 10 mil negócios, né, que você falou. 10 mil negócios que representam 10%. 10 É, mil a negócios conta é que mais essa. representam. Pois é, 10 mil negócios que representam 10% me parece algo bastante impressionante. E isso se chama fuga de capitais, Tanguy. É fuga de capitais da Ucrânia para a Polônia, dentro dessa janela que a guerra entre Rússia e Ucrânia representa. Pois é, aí a gente volta para aquela expressão, né, Daniel? Tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? A Polônia chora também, mas sabe vender os lencinhos dela, né? O fato é que a Polônia não dorme no ponto, Daniel. Temos Tanguy, oligarcas hoje, Daniel? Não, hoje não, Não cara. temos oligarcas. Então segue para o encerramento aí. Diante disso, nos resta apenas agradecer a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos vocês que apoiam o Petit Jornal. O Petit Jornal é uma mídia pequena, mantida realmente pela ajuda de nossos apoiadores, e fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. Aqui no descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, você vai ver várias alternativas para apoiar o Petit Jornal. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, tem a chave no descritivo desse áudio. Pode apoiar através da plataforma da Aurelo, de forma recorrente, que é uma maneira muito legal também. Aliás, ouça o Petit Jornal na plataforma da Aurelo. Tem o Patreon, se você vive no exterior, e tem o PicPay. Tenho certeza que uma das alternativas previstas aqui no descritivo desse áudio, desse vídeo, vai ser confortável para você apoiar o Petit Jornal. É isso. E amanhã, terça-feira, dia 25 de outubro, às 19 horas, nós temos a última aula do nosso curso que está rolando agora, do Petit Curso, que é o primeiro curso sobre África, né, do Petit Curso. Haverá outros, né? A gente vai fazer certamente outros cursos sobre o continente africano, que é sobre Angola e sobre Argélia, né? Então já tivemos 2 aulas sobre Angola, uma aula sobre Argélia, e amanhã, portanto, nós teremos a segunda aula sobre Argélia. É o curso da marmelada, tá, gente? A gente não esconde isso, é verdade, é isso mesmo. A família do Daniel tem origem em Angola, a minha família tem origem na Argélia. A gente resolveu fazer cursos sobre temas que tocam muito, né? Nos tocam muito emocionalmente, enfim, pessoalmente até, mas é algo que a gente faz de forma bastante. Tenta fazer, ser muito objetivo também, né, Daniel? De descrever a história dos países e a quantidade de similaridades que há entre as duas. Então, amanhã, né, entre a história dos 2 países. Então, amanhã, se você está interessado, dá tempo ainda de você assistir, inclusive, a última aula ao vivo, acessa lá, petcursos.com.br, e dá uma olhada no portfólio de curso, né, na biblioteca de curso que a gente já deu. Todos estão gravados e você tem acesso a todos os cursos a partir do momento que você se torna nosso aluno. petcursos.com.br. Não é isso, Daniel? Mais recados? É isso, gente. Não, por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ó, tu falou hoje, hein, rapaz? Tu fala muito, hein, rapaz? Que isso, gente? Mas num 35 podcast, cara? minutos. Tu fala muito. Que É isso, um gente? podcast, cara. Tem que falar muito, senão não rende, cara. Senão não rende. Pô, pior que eu achei que tinha oligarca, cara. Eu olhei a pauta e, pô, esqueci. No meio eu falei, cara, não tem, não tem. Cara, não tem nenhuma pauta, cara, de oligarca. Eu Não, mas é procurei. lógico. A Ontem, parte que eu hoje, pergunto, nenhuma. você tira, Daniel. Tira da edição a parte que eu pergunto, Tá é bom. só recortar ali e tirar. O que pessoal, qual é a polêmica do chat hoje? Conta aí, gente, qual é a polêmica do chat hoje? Teve mais selo, Tanguy? O Você pessoal tá agradeceu, falando aqui de jornal. Ariel, você agradeceu? Não deve ter agradecido, né? Você é um cara que, Obrigado, porra, Ariel. isso, pô, obrigado, Ariel, valeu. Ana Luísa comprou selo também. Muito obrigado, Ana Luísa. Beijo pra você. Taranã. Será que acabaram os oligarcas? Daniel, eu tô achando que morreram todos os oligarcas, cara. Todos se Pode ser suicidaram, por isso também, que é uma acabou a pauta. possibilidade. Mas não tem tido pauta, não, gente. Pauta de oligarcas não tem acontecido, não. Taranã. Cara, eu acho que mais cedo não teve, não. O pessoal tá dizendo que tá ficando triste sem oligarcas. Daniel, a gente vai ter que entrar em contato com aquele pessoal, aqueles contatos que a gente tem lá na Rússia, Daniel, para voltar a empurrar o oligarca de escada, não sei o quê, para voltar a trazer pauta, cara, porque tá sem agora. É isso.
Gente, é porque o Daniel começa a editar já, cara. O Daniel queima a largada totalmente. Eu tô conversando com Pô, ele gente. aqui, ele tá editando, Ah, ele começa a editar, sabe? tô... É isso. Não agradece as pessoas, gente. Muito obrigado. Que Obrigado, pessoal isso, do YouTube. Tang? É, cara. Tô Aqui é aqui me denúncia, concentrando denúncia. aqui. Tô aqui me Pois é, esse que concentrando é o aqui. problema. Pô, cara, por quê? Agradecer o pessoal do YouTube. Obrigado, pessoal do YouTube. Aliás, foi muito bem recebido como fizeram lá no YouTube. Amanhã a gente está no Instagram de novo. Mas na quarta-feira a gente está lá no YouTube mais uma vez. Mas é só quarta-feira que a gente tá no YouTube? Não, quarta-feira e quinta-feira também. É dobradinho também. Quarta-feira e quinta-feira no E YouTube. quinta-feira, exatamente. Mas Aditivo. é de manhã? Porra, Daniel, mas aí você tá sendo garoto, né, cara? De É à manhã, já foi tarde? live de Que horas manhã? é? É Que vinte e horas uma é? horas, cara. 21 horas, Ah, 21 Daniel. Porra, horas. 21 horas, Entendi. cara. Aí, pô, a Obrigado, pessoa, obrigado. tô em dúvida, não sei. Tá lá no Instagram do Petit Jornal, tem um calendáriozinho muito bem Ah, tem no feito, aliás, viu, Instagram, Daniel? cara? Tem É, no Instagram, muito bem é? feito, muito bem feito. Procura lá, bota lá, Petit Jornal. Quem tem que ficar falando aquele tracinho que tem embaixo, assim, é complicado de falar. Petit Underline. Jornal, não, é underscore. Underline quando tá sublinhado. Aí esse que é o erro, tá Ah, vendo? tá. Então, Entendi. tá lá, só que aí tem dois, enfim, é complicado. Então, procura lá, Petit Jornal. No Instagram tem lá o calendáriozinho, né? O que horas que a gente vai fazer cada live e aonde que a gente vai fazer. Coisa boa, coisa boa. Calendário Mara. Eu achei que foi Mara, não, gente. Que Muito bem foi feito o razoável. calendário, cara, Achei muito bem bem feito. razoável. Inclusive, eu mandei aqui para um cara e o pô falou assim: muito bom, excelente. Eu tenho salvo aqui, tenho printado É aqui. mesmo? Foi muito elogiado, inclusive. Pô, cara. Aprovadíssimo pelo board do Petit Jornal. Elogiadíssimo no board, 100% de aprovação. Então é isso. Então amanhã, aqui no Instagram, 21 horas. E quarta e quinta-feira, no YouTube, também, 21 horas. E amanhã tem aula do Petit Cursos. Petit Amanhã tá no Cursos. Petit Curso, 19 horas. É isso. Valeu, gente. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau.